Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de Gustavo Ramalho. Por que, Diniz? Né? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, esse tema pode não parecer tão atualizado assim, né? Pode realmente parecer que, de fato, eu tô realmente só acumulando tema, mas é interessante dizer que esse vídeo aqui está sendo feito enquanto estou viajando, e essa é a data aqui que eu fiz esse vídeo de hoje. Dito isso, eu queria comentar do porquê tanto vídeo assim da base. Porque um dos meus pontos é sempre falar da base, para vocês entenderem o que eu acho, o que pode melhorar, tá? Por exemplo, eu falei do Alexander. Falei que o Alexander ia ser um ótimo jogador, um jogador tão incrível como o André. E vocês viram que quando ele estava muito bem, enquanto ele jogava muito bem, foi um 10. Dito isso, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, Gustavo Ramalho é um jogador de 20 anos de idade e ele tem contrato com o Fluminense até 2024. Então, vamos ficar de olho para ver se vai ter alguma renovação, alguma coisa assim. Mas é muito próximo. Você sabe, o que eu falo sempre é isso, né? Quem tem um ano, tem meio ano. Quem tem 2 anos, tem um ano. É sempre dividido. Ou seja, se o Fluminense está pensando em Gustavo Ramalho no futuro, já tem que começar a trabalhar numa renovação de contrato. Tá? 2 metros de altura, cara. O cara é grande pra caramba. O cara é realmente grande, mesmo. É o maior goleiro que eu já vi até agora no Fluminense. Rapaz. E aí, eu tentei, né, de entender por que o Diniz escolheu ele, né? E tem aqui, né, um goleiro bem adaptado para o Diniz, porém precisa de melhor formação. É um cara que utiliza bem o pé, muito bem o pé. É um cara que, mesmo alto, ele tem diversas jogadas que você não vê ele agarrando, mas sim ele conseguindo interagir com os outros jogadores. Então você tem justamente ele no meio com os dois zagueiros e eles se tocando a bola entre si, e você vê que ele é seguro. Ele passa essa segurança. Porém, mesmo assim, eu ainda percebo algumas inseguranças em que ele traz e que eu vejo assim, tem alguma coisinha aí que tá faltando. Sabe? Diversas vezes eu fico me perguntando assim, cara, por que o Gustavo Ramalho não tem chance e o Pedro Rangel teve? Porque Pedro Rangel, na base e também nos jogos antes do Atlético Paranaense, sempre foi um goleiro seguro. Esse que é o problema. Tá? Essa que é a diferença entre Gustavo Ramalho e o próprio Pedro Rangel. Dito isso, a pergunta que vai questionar é: a torcida não conhece o jogador e chegou a estar entre os 23 diversas vezes. Quando o Vitor Heredia se machucou, ele chegou a estar ali na lista dos 23. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele ficou na lista dos 23. Então, diversas vezes, o terceiro goleiro era o Gustavo Ramalho. Eu já vi diversas vezes esse nome. Eu falei assim, gente, o que esse cara tá toda hora fazendo aqui? É por isso que teve a pergunta, por que, Diniz?
Qual que é o motivo, Diniz? Então, é justamente isso. Eu fui procurar, eu fui entender melhor o jogador, eu fui ver os vídeos dele e eu falo assim, gente, esse cara, ele é um cara interessante. É um cara que eu tô vendo porque o Diniz toda hora coloca entre os 23. E não é à toa que até mesmo, até mesmo em alguns momentos o Vitor Eide sai para colocar ele. Então é mais um detalhe aí importante. Dito isso, antes de a gente falar sobre mais esse tema do Gustavo Ramalho, sente no sofá, se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, e todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pixatelia, e vamos falar sobre o Gustavo Ramalho. Como você sabe, né, Gustavo Ramalho não. Vamos ver aqui mais nova aqui, para ficar legal. Gustavo Ramalho, ele que é esse goleirão gigante aí. Tô até com a tela gigante. A gestão não deve usar ele, eu creio, por conta disso tudo, né? Por conta dessa situação toda. E deve dar rodagem ao jogador. Eu acho que ele deve optar por uma renovação de contrato para não perder o jogador. Mas eu acho que ele deve ter uma rodagem só para pegar um pouquinho mais de experiência e ter mais condições de jogo no futuro do Fluminense. Então, de uma vez, é o seguinte, que é muito difícil a posição de goleiro, porque goleiro é um só. Não é dois nem três. É um. Então é muito mais difícil isso tudo. Ele deve pegar... Se a gestão entender isso, vai ajudar muito a carreira dele. Todo goleiro quer realmente se alçar em bons momentos. É um goleiro que eu acho muito viável na Série B. Eu não acho que seja tão insano, por exemplo, ver em times que estão disputando as 10 primeiras colocações da Série B. Tranquilo. Tanto do 10º quanto do primeiro. Então vai ser interessante a gente observar se ele vai ter alguma rodagem, se não vai ter, se ele vai perder o vínculo com o Fluminense ou não. Se lembre, falta um ano. 2024 tá logo ali, para acabar o ano. E dito isso, ainda não estreou e nem tem capacidade igual a Fábio e Pedro, isso é importante falar. Não tem capacidade alguma sobre isso. Eu acho que falta nele é muito sobre essa experiência, essa situação de muita confiança. Ele tem muita confiança numa situação que não precisa ter tanto. Dito isso, é sempre bom entender, né? Porque o Diniz coloca cada coisinha. Eu estou tentando sempre procurar isso, né? Como um bom psicólogo, eu sou um cara que sempre fico pensando assim, mas por que ele está fazendo isso? E eu vou procurando entender sobre isso. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Rede social da descrição desse vídeo. E todas as 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.